Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela. Hoje vamos conversar a respeito de leito de UTI. Bom, quando a gente vai receber um paciente para um leito de UTI, a gente tem que primeiro ver se está completo aquele leito. Então vai depender da necessidade do paciente. Se o paciente vem, tipo assim, uma ventilação espontânea, ele não vai precisar, por exemplo, de um aparelho para respirar. Então a gente vai precisar pelo menos do leito, de um monitor cardíaco, onde esse monitor dá para ver a frequência cardíaca do paciente, a temperatura, a frequência respiratória, a saturação, quer dizer, o quanto que ele está respirando, né? Se é o quanto de oxigênio que está entrando nele, né? E a frequência cardíaca, tá? Então, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória e saturação, tá? Tudo isso em um monitor. E tu vai precisar ter na cabeceira oxigênio, se por um acaso precisar, tu tem que sempre ter a montagem da parede com oxigênio e uma outra parte que é para aspiração, tá? Então, na parede tu vai ter tipo 2 frascos, um que é para colocar oxigênio no paciente e um outro que é para aspirar a secreção se necessário. O leito, o monitor, suporte de soro, porque vira e mexe o paciente precisa ter um soro. Esse é o mínimo do mínimo para tu dizer que tu tem um leito de UTI, dependendo do que o paciente está precisando. Porque às vezes vão se dizer assim, que o paciente tem a dor no peito. Então a gente pode só monitorizar, a gente vai ficar observando a frequência cardíaca dele, o traçado que aparece na tela, de como é que está sendo feito o batimento cardíaco. Então a gente vai acompanhar esse paciente. Às vezes ele precisa ter um soro, né, para ter um acesso venoso, se por um acaso ele for medicado, precisa de uma medicação, vai ter que ter pelo menos um acesso venoso, periférico que seja. Então ele vai estar monitorizado, deitado, com um sorinho, e se por acaso precisar de oxigênio, tem ali na parede. Se eventualmente precisar aspirar esse paciente, tu tem o aspirador. Esse é o mínimo dos mínimos. Conforme o paciente precisa de mais cuidados, tu vai ter que ir aumentando a quantidade de equipamentos, de maquinário. Então, vamos dizer que o paciente precisa de uma ventilação mecânica, ele não possa mais respirar sozinho, ele precisa ser entubado. Então, é passado um tubo na garganta, né, pela boca, que vai chegar até a traqueia para ele poder respirar. Esse tubo vai ser conectado num aparelho que vai respirar pelo paciente. Então, é o respirador, ou chamam também de ventilador. Então, esse aparelho é que vai respirar pelo paciente. O paciente vai estar monitorizado, de novo, como já estava com aquele outro monitor que eu conversei com vocês. Vai estar funcionado não só periférico, mas com um catéter central. Ele vai precisar ter um catéter no pescoço ou aqui assim no peito, tá? Para receber soro em maior volume, mais medicações também. Então, por isso que é preciso um acesso venoso central. Além do que, nesse catéter, a gente consegue, através de aparelhos, medir uma pressão, a PVC, como é que está a pressão venosa central, como é que está aqui no peito, no coração, como é que está a pressão aqui. Não só a pressão arterial, a gente vai saber a pressão que está aqui no coração, pressão venosa central. Talvez precisa de um outro catéter, que daí tu vai estar conectado no aparelho Swan-Ganz, para saber a pressão do sangue que acontece no pulmão também. Então, conforme o paciente vai necessitando, a gente vai ampliando a quantidade de aparelhos. O paciente, como vai estar com um tubo na garganta, ele não pode se alimentar. Então, ele vai estar ou com uma sonda nasogástrica, que é para retirar a secreção que está dentro do paciente, do estômago do paciente, que é colocado uma sonda pelo nariz que vai chegar até o estômago. Ou tu vai ter uma sonda nasointeral, que também é uma sonda que vem pelo nariz, mas vai até o duodeno, que é para tu poder alimentar o paciente. Então ele vai estar com uma sonda no nariz,
um tubo na garganta. Essa sonda pelo nariz ou é para sair a secreção que está no estômago ou é para alimentar o paciente. Ele vai estar com esse tubo na garganta ligado num aparelho que vai respirar por ele. Ele vai estar com eletrodos, né? Tipo uns botãozinhos que é colocado no peito, e esse aqui é colocado um fiozinho que é ligado no monitor cardíaco, para a gente saber como é que está os sinais vitais desse paciente. Tu vai colocar também, o paciente também vai estar com um catéter central, como eu falei, pode ser na subclave ou na jugular, para receber soro e medicações. Vai estar com sonda vesical de demora, que é então para ele poder urinar. Então vai ter sido colocado uma sonda pela uretra e essa urina vai ficar saindo e ficando depositada num saquinho coletor que a gente chama de urokit normalmente, tá? Ou saco coletor de urina mesmo. A gente vai ter que alterar o decúbito do paciente com frequência, né? Porque ele não pode ficar deitado muito tempo na mesma posição, porque senão ele pode ficar com feridas. Então, de 2 em 2 horas, a gente tem que movimentar o paciente, lateralizar, ou virar de barriga para baixo, ou ficar mais de lado. Alguma coisa a gente tem que fazer nele para ir movimentando, tá? Para ele não ficar sempre na mesma posição. Além do que, a gente tem que proteger as proeminências ósseas, que são tipo assim, esses ossinhos que mais aparecem assim, tá? Isso tudo a gente tem que deixar com um coxinho, vamos dizer assim, para isso não encostar, que esse ossinho ficar roçando na cama, ali pode machucar o paciente. Então também precisa de coxinhos. Tu vai precisar de um colchão piramidal, que é um colchão mais cheio de ondulações, que é para o paciente ficar mais confortável e evitar as escaras. Tu vai ter também aparelhos para ajudar na circulação das pernas, que é uma bandagem que ela infla e desinfla, né, fazendo movimentos para fazer a circulação das pernas funcionar. Se o paciente está com um problema nos rins, ele vai precisar de um aparelho que vai fazer a hemodiálise, que vai ter que fazer a filtragem desse sangue, então vai ter mais um catéter, mais um aparelho ligado nele. Se o paciente está com problema cardíaco, que o coração está muito fraco para bater sozinho, vai ser necessário um aparelho chamado BIA, que é balão intra-aórtico, que é colocado também através de uma punção na artéria da perna, ali na virilha, que esse catéter vai até lá no coração para ajudar a fazer o batimento cardíaco. Então, vocês vejam assim, ó, conforme vai ficando a situação mais crítica do paciente, mais é necessário ter aparelhagens. Até para o caso das medicações que são colocadas no catéter central, eles precisam ter, como é que a gente diz? Uma bomba de infusão. A bomba de infusão é um aparelho que vai regular o tempo de entrada de soro ou de medicações, tá? Porque às vezes o paciente não pode receber também muito líquido. Então, ali, vamos dizer assim, que é para entrar 5 gotas por minuto, por exemplo. Então, isso vai ser feito através de uma máquina que ela é bem precisa. Ela vai realmente entrar 5 gotas daquela medicação por minuto. Tá? É só um exemplo referente a gotas, tá? Da medicação em bomba de infusão. Então, de aparelhagem, a princípio, são esse tipo de material que a gente mais usa. Também a gente precisa de suporte de soro para segurar isso tudo, né? Às vezes o paciente ainda precisa de transfusão de sangue também. Então, o paciente, quando tu olha assim, como a gente diz, parece uma árvore de Natal, porque é cheio de coisas conectadas no paciente. E para quem for mexer naquela aparelhagem toda, naquela árvore de Natal, tem que saber trabalhar com aquilo. Então, assim, não é qualquer mão de obra da enfermagem ou médica que sabe trabalhar com aqueles aparelhos, com aquele tipo de equipamentos, com aquele tipo de medicação. Então, é um pessoal com mão de obra especializada, tá? Então,
Quando dizem assim, um leito de UTI só precisa ter o médico, um monitor e o leito tá pronto. Não, não é só isso, gente. Então, por isso que eu estou explicando aqui para vocês tudo que vai num leito de UTI. Conforme o paciente for agravando, mais é necessário outros tipos de equipamentos, outras medicações, e quem trabalha ali com aquele paciente tem que ser especializado em atendimento de unidade intensiva. Tá? Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês, tá? Para vocês entenderem bem de como é que funciona um leito de UTI, tá? Espero que tenha sido útil. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.